Antes de começar um pouco, eu gostaria de falar o seguinte. As ferramentas que nós vamos utilizar. A gente vai utilizar só Python. Então, se vocês quiserem chegar em casa, instalar o Python no computador, é só ir lá no site python.org e fazer download da versão para o computador de vocês. O Python, ele tem instalação para Windows, tem instalação para Linux. Então, independente do computador que vocês tiverem em casa, vocês vão conseguir instalar. Para quem não conhece nada de programação, a linguagem Python, ela é uma linguagem de programação que você usa para desenvolvimento desktop, desenvolvimento web. Você consegue desenvolver até celular, até aplicativos de celular com Python. Ela é independente de sistema operacional, então você consegue desenvolver um aplicativo para o Windows, desenvolver um aplicativo para o Linux, desenvolver um aplicativo para celular. Python, ela... Por que eu gosto muito de Python, né? Por que eu gosto de dar workshop, de ensinar as pessoas para Python? Ensinar Python para as pessoas. Porque Python, diferente de outras linguagens, como Java, como C++, ela foi criada em cima de uma linguagem de ensino, que é uma linguagem chamada ABC, que o pessoal usava essa linguagem para protótipo, usava para ensinar programação. Então, um cara chamado Guido van Rossum teve a ideia de criar mesmo uma linguagem de programação baseada nessa linguagem de ensino. Então, ele desenvolveu o Python durante as férias dele, de 92, ele falou, vou criar uma linguagem de programação. Aí sentou lá, passou as férias dele toda desenvolvendo, e surgiu o Python, que é uma linguagem de simples aprendizado, mas que ela é muito poderosa, porque você consegue desenvolver qualquer coisa com ela. Tá, eu estou falando de Python, que é fácil, aí você pode parar e pensar, pô, faz as mesmas coisas que Java, faz as mesmas coisas que outras linguagens de mercado? Faz. Hoje, Python é a segunda linguagem mais utilizada no Facebook. Então, a primeira mais utilizada é C++, a segunda é Python. O YouTube era feito em Python. Hoje, grandes sistemas, grandes sites, isso aquilo, geralmente não usam uma linguagem só, usam várias, né? Então, você vai encontrar Python no Facebook, vai encontrar Python no YouTube, vai encontrar Python no Uber. Então, todas as empresas estão utilizando Python de alguma maneira. Python também ela é muito utilizada para data science, que é uma parada que está muito em auge, né? Que é você pegar dados. Por exemplo, tem um projeto chamado Serenata de Amor, que ele pega os dados dos deputados lá da Câmara. Dados de alimentação, dados de aluguel de carro, para descobrir fraude. Então, todo esse sistema para descobrir fraude em cima dos reembolsos dos deputados foi feito utilizando Python, porque Python também é muito legal para poder fazer esse tipo de coisa. E a proposta do Dojo é apresentar a linguagem para vocês se sentirem animados e continuar o estudo em casa. E sobre o PyLadies e até sobre o Python Rio, né? A gente faz encontro todo mês. Todo último sábado do mês, a gente faz um encontro do Python Rio. Então, se vocês tiverem dúvida, isso, aquilo, é só aparecer no encontro, que vai ter, com certeza, alguém para poder ajudar. E também, o PyLadies, a gente faz encontros, só que os nossos encontros são voltados para mulheres. Não que os homens não possam participar, mas quando vocês chegarem lá, vão ter um choque, porque a maioria são mulheres. E nós não temos limite de idade. Esse workshop a gente já deu para criança, a gente já deu para idoso, então todo mundo é muito bem-vindo. E como é que funciona, né? Eu falei que é um dojo. O dojo, eu vou precisar de 2 voluntários. Você, mais um voluntário. Você, então, vem os 2 para cá. Ele é interativo. Como é que ele vai funcionar? A gente tem alguns exercícios simples que vão ser feitos no console do Python. Eu preciso de um piloto e de um copiloto. E eu vou ter um desafio comum, que a gente vai começar a conhecer Python através desse desafio. O piloto vai desenvolver o que ele acha que resolve, e o copiloto vai ajudar. A gente da plateia não pode falar nada. Tem que ficar só de olho no problema e ver o que eles estão fazendo e o que pode melhorar. Vocês têm que pensar que... Vocês podem parar e pensar assim, mas eu não sei programação. É muito mais a ver com raciocínio para resolver o problema do que com programação de fato. Então, vamos começar.
É mais sobre o desafio. Então, vamos lá. Vamos apresentar a linha de comando, que é o que a gente vai usar, né? A linha de comando é uma janelinha preta, onde a gente vai programar em Python. Aqui o menino instalou para a gente nesse computador do CCBB o Python, então a gente vai conseguir usar ele aqui. Opa! Isso, por favor. Procura aí para mim CMD. Isso. Aí é só clicar no primeiro ícone ali. Isso. Então, depois que você instalou o Python, vocês podem começar a utilizar Python nessa telinha preta do seu computador. A gente que é programador, a gente usa outras ferramentas, que ele me perguntou até se ia usar o Sublime, mas, por enquanto, não vamos usar. A gente já consegue programar Python só tendo instalado aí no computador. Então, como é que eu acesso, né, o console do Python para eu programar Python? É só digitar Python. Dá Enter. Ups, não achou. Só um instantinho aqui. Está na raiz ou em qualquer pasta? Está lá na pasta, porque é ainda. Então, eu dei uma hackeada aqui. E aí porque o certo era a gente digitar Python lá na telinha do Windows mesmo, mas ele não quis achar. Porque o Windows, dependendo da maneira que você instala o Python, ele não cria os atalhos de comando. Então, provavelmente deve ter faltado marcar alguma caixinha lá de instalação. Mas a gente também pode encontrar o Python digitando aqui Python no teu computador. E aí é só clicar ali Python 3.6, que é o Python que a gente vai usar. Então, essa aqui é a telinha do Python, onde a gente vai programar Python inicialmente. E o que a gente vai programar? Vamos resolver um primeiro problema. Aqui. Nós temos o nosso primeiro problema, que é conhecer o interpretador Python e usar o Python como uma calculadora. Então, a gente vai resolver esse problema usando o Python naquela telinha preta, e, aos poucos, vamos aprendendo a programar em Python. Agora, eu vou entrar um pouco na explicação do Dojo, né? Eu chamei Dojo voluntários. Como é que vai funcionar? Nós temos um piloto e um copiloto. O piloto opera e o copiloto ajuda a tentar resolver o problema. Nós, aqui, não podemos opinar em nada. A gente só pode falar quando for a nossa vez. Quem estiver na mesa tem 5 minutos para poder resolver o máximo de problemas que a gente tem aqui. Por exemplo, no nosso desafio 1, a gente tem o desafio que é abrir o terminal, que eu até já dei uma hackeada ali, porque vocês já viram como é que faz. É iniciar o interpretador, que também já sabemos como é que faz, e calcular a soma, e aí em diante. Então, quem estiver aqui na mesa tem 5 minutos para poder fazer os exercícios. Acabando o tempo, o copiloto vira piloto e mais um voluntário vem para a mesa. Eu só peço que, quando acabou o tempo, tem que largar tudo e ceder o espaço, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui, ó, ninguém viu. Ninguém viu. Vamos resolver o primeiro exercício do Dojo, então, que é abrir... Ih, calma aí, tem que marcar o tempo. Senão, né, vai ficar aí para sempre. Quando o tempo acabar e o celular apitar, todo mundo bate palma, tá bom? Porque aí bate palma e a pessoa levanta e sai. Vamos lá. Opa. Calma. 5 minutos. Contando. Então, a gente tem que abrir o terminal do Python. Como é que faz para abrir o terminal do Python? Isso aí. Então, o primeiro desafio foi... Qual é o segundo desafio? A gente abriu o terminal do Python.
iniciar o interpretador Python, a gente já iniciou, porque dessa maneira que a gente fez ali, a gente clicou direto. Então, a gente também já fez. O terceiro, quer dizer, né? Calcule a soma de 2 mais 3. Como é que a gente pode usar essa tela para descobrir quanto que é 2 mais 3? Vocês dois têm que conversar. Vocês podem tentar aí, não pode escrever. Aê! Eu falei que Python é simples, então. A gente descobriu quanto é que é 2 mais 3. Qual é o próximo? Calcule a subtração de 12 menos 6. Aê! Ó, você vai calcular agora 3 vezes 3. Até aqui, o que a gente está fazendo? A gente está descobrindo um tipo básico do Python, que são os inteiros. Os inteiros são números, como você pode ver ali, não tem vírgula, não tem ponto, não tem zero à esquerda. Então, a gente está trabalhando com inteiros no Python. O Python tem diversos tipos de dados, e o inteiro é um deles. Então, se a gente for usar uma calculadora... Opa, esse número aí é diferente. O que ele tem de diferente? Ele tem um monte de casa decimal. Esse número já é um número especial, ele não é mais um inteiro. A gente chama ele de float. Então, os números com decimais são floats e os sem decimais são inteiros. Vocês estão em qual exercício? Agora, esse exercício aí vai pegar um pouquinho. Porque a gente tem que calcular a divisão de 10 para 3. É sem a fração? Como é que está ali? É só o inteiro? Descartando. Uhum. Como é que a gente poderia fazer isso daí? Imagina aí. Pensa. É só testar no console. Pode tentar. Não precisa ter medo de errar, não. Pode ir descobrindo. O objetivo do 2 é geralmente a gente ir na tentativa e erro aprendendo, porque dessa maneira que a gente armazena qual foi a parada que a gente fez certo. Pode. Continua. Quer uma dica? Ó, esse é um tipo diferente. Esse é float. O que não tem casa decimal é inteiro. Int, que a gente chama no Python. Pode tentar. Quase. Aê! Entendeu? Então, o que a gente fez? A gente converteu um tipo de número para outro usando o tipo que a gente quer. Por exemplo, eu quero um inteiro e passei como parâmetro, né, que é entre parênteses, o número que é um outro formato, que, no caso, é o número quebrado. Você quer tentar? Pode tentar, ainda tem tempo. Aê. Sim. Exatamente. Float é o que tem... Você quer o quê? Você quer as casas decimais? É isso que você está falando? E acabou. Nada. Então, agora a gente precisa de mais um voluntário. Um voluntário. Mais um voluntário. Aumenta aí. Vai aumentando na fonte enquanto a gente pega mais um voluntário.
Pode vir, gente, pode vir, porque se vocês não participarem, o exercício não vai andar. E ainda tem bastante coisa. Não precisa ter medo de errar, né, porque todo mundo aqui está para aprender. Então, a gente conheceu os tipos inteiros e os tipos float. Em linguagens de programação, tudo que você manipula, né? Eu quero fazer alguma coisa com alguém. Esse alguém é de algum tipo. Então, ele é um número, ele é um float, e ele pode ser outros tipos também que a gente vai conhecer aqui no exercício. Conseguiu? O Windows, né? Tá bom, assim. Tá bom. Mais um voluntário, gente. Vem, 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 vem. Vai. Isso aí. Aí, qual é o próximo exercício? Calcule o resto da divisão. Eu quero o resto. Eu dividi 10 por 3, então essa divisão não é exata, né? Então teve um resto. Ih, tem que botar o tempo, gente. Oi? Você pode... Isso, é. Você só ajuda. Não, só na sua vez. É o 9, não é? Calcule o resto da divisão de 10 por 3. Dez por 3 dá 3. 3 inteiro. Aí sobra alguma coisa, né? É esse cara que eu quero. É porque agora a gente está lidando com matemática. Não é Python. Você pegou o decimal, mas eu quero o resto. Lembra quando a gente faz aquela 10 dividido por 3? 10 dá para dividir por 3? Dá. 3. Vai sobrar 1. Eu quero esse cara. Eu quero o resto da divisão. Não precisa ficar nervosa, não. Talvez seja algum símbolo especial, porque a gente usa a divisão para dividir. A gente pode usar algum outro símbolo para pegar o resto, não? Isso. Isso. Vamos tentar. Opa, isso não existe no Python. Então, descobrimos o primeiro erro. Toda vez que você tentar alguma coisa e ela não funcionar, o Python vai te dizer, ó, isso daí não existe para mim. Então, ele ainda te diz ali
que ocorreu um erro tal, no caso é um erro de sintaxe, que ele chama de sintaxe erro, e ele marca exatamente onde aconteceu o erro. Ó, o erro aconteceu bem aqui, depois, quando eu tentei ler o 3, eu não consegui, porque, para mim, esse símbolo aí não existe. Então, não é a barra. Eu acho que em matemática a gente usa esse símbolo, não usa? Vou pegar o resto. Quando eu estou dizendo lá. É. É. O que é o quê? É o quê? É módulo o nome disso? O nome disso que a gente está tentando fazer, na matemática, se chama módulo. Mod não existe. Mas qual é o símbolo do módulo na matemática? Você já programou em outra linguagem? Acabou. Esse vai ser difícil, hein? A gente usa um símbolo que em outra linguagem também usa. A JavaScript também usa esse símbolo, não usa? Para pegar o mod. Tenta? É verdade, precisa de um voluntário. Oh, então não pode... Tem que contar, tem que contar o tempo, mas um voluntário. Está contando. É porque faz tanto tempo que eu estudei matemática que eu não lembro se a gente também usa esse símbolo na matemática para módulo. Módulo, acho que mais. Módulo, acho que é quando pode ser negativo. Ah, entendi. Aí corta o... tipo, não me importo com o sinal. Entendi. Então, calcule a potência de 2 elevado a 2. Não. Você acabou fazendo outra coisa. Mas é por aí, é por aí. A potência é quando a gente multiplica um número para o outro, né? Aê! Então, o que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu a lidar com números com Python. Então, a gente descobriu como é que funciona a int, como é que funciona a float e quais são as operações que a gente consegue fazer. Tem mais operações do que essa. A gente pode fazer operação que nem vocês fizeram, chamando o int lá para converter, mas também existem operadores para isso. E Python é muito flexível. Você pode ou usar uma função, né, que é algum nome especial para fazer o que você quer, ou ir direto e usar um operador. Então, esse é o primeiro exercício. Vamos para o segundo agora. Você pode voltar e vai para o 2 de 2. Isso aí. Agora, a gente vai começar a brincar com outro tipo no Python, que a gente usa muito, que a gente chama de string. Então, vamos lá para fazer o primeiro exercício. Escreva seu nome em uma string. João não está definido, name erro. Esse erro acontece porque isso aí que você escreveu para ele não é uma string, é uma variável que ainda não foi definida. Para definir strings no Python, você tem que usar um caractere especial para dizer quando a string começa e quando a string termina. Pegou cola, né? Agora o 2. Escreva oi e seu nome.
Aí o 2.1, escreva uma string com oi. Depois escreva uma string com seu nome, que você já fez, vai ficar meio redundante, né? Junte as duas strings para que elas sejam exibidas como uma só. Como é que a gente pode juntar strings no Python? Então, no Python, ele também entende algumas operações com string. Se você tentar somar duas strings, ele vai tentar resolver de alguma maneira. Ele sabe que isso não é um número, não tem que dar 4, por exemplo, mas ele sabe que tem que fazer alguma coisa. Então, ele pegou e juntou aquelas duas strings, Oi e João, como se fosse uma string só. Não, porque o espaço também é uma string. Se você quer juntar com espaço, você tem que incluir o espaço numa das strings, entendeu? Agora ele quer que repita o nome 3 vezes. Isso aí. Ele dá mais dica. Opa, esse daí não existe. Mas essa dica funciona, tá? Não está errado, não. É porque talvez ela não seja usada dessa maneira. Não. Uma dica. Porque agora a gente vai ver esses nomes especiais que a gente usa, igual a gente usou o int para poder converter o tipo, são chamadas de funções embutidas. Você não precisa importar nem nada, porque já está aí no teu console. Alguns caras são funções. Alguns caras são funções, e aí você passa alguém como parâmetro dentro de parênteses. Você passa alguém dentro de um parênteses. Outros caras, o próprio objeto, no caso que a gente está lidando uma string, já possui. Ou seja, você não tem que passar o objeto como parâmetro. O teu objeto, ele já possui esse cara. Como é que a gente pode pegar alguém que esse cara já possui? Vai lá, volta lá no console, eu preciso de um voluntário. Se não fica claro, você me pergunta, tá? Porque às vezes eu fico pensando numa maneira de explicar, e aí nem todo mundo é iniciante, então eu fico tentando dizer da melhor maneira possível. Opa, tem que contar o tempo. A dica é que alguns caras você pode chamar assim, e outros caras estão contidos no objeto que você está manipulando. Tem alguma dica melhor que essa? O exemplo que eu ia dar é, às vezes você tem um computador que internamente ele já tem um leitor de CD, e às vezes você tem um computador que não tem um leitor de CD e você precisa pegar um fora e conectar ele para poder usar. Então, existem funções que elas existem fora, e aí você precisa usar elas, pegar lá fora e usar, e tem outras que são internas do próprio objeto. Então, no caso do upper, é uma função que a string possui. Por isso que, da primeira vez, do jeito que ele fez, não funcionou. Porque ele estava tentando pegar uma coisa de fora e usar, sendo que a própria string já tem essa função. E aí vocês estão indo pelo caminho certo. Aí. Toda vez que você vai tentar executar uma função, você pode passar parâmetros ou não. Mas aí, para você indicar que é uma função, você usa parênteses.
Então, o que a gente fez? Esse método upper, ele já está contido dentro da sua string. Cada tipo de dados, tudo no Python é objeto. Python chama tudo de objeto. Então, como tudo no Python é objeto, tudo possui seus atributos e características. Então, a string que a gente está manipulando ali, ela tem um método chamado upper que serve para transformar ela própria em letras maiúsculas, por exemplo. Agora, vamos para o próximo exercício. Faça exibir a quantidade de letras do seu nome. Use len. Não foi. Por que será que não foi? Porque talvez len seja usado de outra maneira. Aí, se vocês pararem para pensar, o que você consegue colocar em maiúscula? Apenas string, certo? Não faz sentido um número ser maiúsculo. Em contrapartida, você dizer a quantidade de coisas pode não ser só em string. Exato. Então, o len ele não necessariamente é uma propriedade só da string. Existem várias outras coisas que você consegue usar o len, por isso ele não está dentro desse objeto. Agora o passo bônus. Experimente colocar no terminal py espaço tom. O que será que ele faz? Ele pega e junta, escreve Python. Então, a gente aprendeu a manipular strings e a gente descobriu que algumas vezes vão ter uns métodos que vão estar contidos no próprio objeto e algumas vezes esses métodos vão ser genéricos, porque eles vão ser utilizados para várias coisas, não necessariamente para um objeto só. Então, agora vamos para o próximo exercício, que vocês ainda têm 22 segundos. Pode pular para o 2 de 3. Agora a gente vai começar a falar sobre variáveis. Variáveis são tipos especiais, porque até agora a gente está lidando com os dados ali no terminal. Até agora a gente está lidando com os dados ali no terminal. A gente está pegando e somando 2 números, pegando e concatenando 2 strings. Mas esse dado ele pode estar armazenado em algum lugar especial que a gente chama de variável. Então, a variável é como se fosse uma tag, né? Você pega um dado, armazena em algum lugar e cria um label para ela, dizendo que aquele dado está contido naquele lugar. Então, vamos criar uma variável para guardar uma largura de qualquer coisa. Como é que a gente pode tentar dizer que um valor de largura está guardado em outro lugar no Python? Simples, pense simples. Qual vai ser o nome do teu lugar que você vai guardar essa largura? Tem que ser alguma coisa... Ih, eu esqueci de botar o tempo. Tem que ser alguma coisa que, tipo, eu me lembre que ali dentro tem uma largura guardada. Python é bem mais simples do que isso. Está quase lá. Você tem que guardar um dado dentro da largura, não tem? O que você vai guardar dentro da largura? E aconteceu alguma coisa, porque não deu erro. Se você escreve largura. Você escreveu largura antes, lembra? E deu erro. Tenta escrever largura agora. Entendeu? Aí agora você tem
uma variável que está guardando um valor para você. Então, vamos para o segundo exercício. Vamos criar uma variável para guardar uma altura. Escreve a altura para ver se está certo. É isso aí mesmo, não é? E... Agora, calcule a largura vezes a altura. A gente vai estar calculando a área, por exemplo, de um objeto, né? Tipo, agora você não precisa lidar mais com os seus dados direto. Você pode lidar com as suas variáveis. É isso aí mesmo. Infelizmente, a sua largura é 0. Então, qualquer coisa que você multiplicar vai dar 0. Mas você pode mudar o valor que está dentro dela, se você quiser. Pode ir com calma. Mudou o valor. Agora, quanto é que seria essa largura vezes a altura? Pode tentar assim também, ver se funciona. Se não funcionar, ele vai dar erro. Que agora é 4 vezes 1. Beleza. Aí, vamos para o próximo exercício. Crie uma variável para guardar um texto com 2 linhas. Qual é o resto da dica que está ali? Clica aqui, ó. Dica: use /n para pular uma das linhas. Então, a gente vai criar uma variável que vai guardar texto dentro dela, não é mais número, vai guardar uma string, e essa string vai ter 2 linhas. Para você fazer 2 linhas, você usa o /n. Como é que a gente pode tentar fazer isso? Você vai criar uma variável nova. Vocês estão complicando demais. Por que vocês não pensam simples? Mais um voluntário. Gente, pode repetir, tá? Se alguém que veio aqui e quiser fazer de novo, pode vir. Só que aí depois, na vez, ele pilotar. Não vai pilotar, né? Aí é sacanagem. Seu raciocínio está certo, tá?
Só está faltando uma coisinha. Volta lá na dica. Isso aí. Agora, como é que é o duplo? Por que não está pulando linha? Droga. Então, no Python, a gente tem um método especial para poder escrever. Esse método ele serve para interpretar alguns valores, ele é específico para escrever, e ele serve para interpretar alguns valores especiais no meio da sua string, igual esse /n que vai pular linha. É um método que você vai usar. Como é que eu dou essa dica? Tenta escrever print e a sua variável. Tinha que estar ali na dica, porque como é que a pessoa vai adivinhar isso, entendeu? Então, a gente tem um método especial chamado print, que ele é para interpretar caracteres especiais. E aí, como ele não serve só para interpretar texto, ele é um método genérico, não está contido na variável. Não, pode testar aí. Sim. Você pode dar print direto com o valor que você quer printar, não necessariamente uma variável, entendeu? E tem que estar o print também em algum lugar aí. Isso. Então depois ele vai ver, uma Manabu linda aí, né? A tia babona. Uhum. Próximo exercício. Já foi. Ah, tá. Então a gente fez o 4, 5 e 6 uma vez só. Não. Porque a variável Manabu ainda não existe. Então, ele está reclamando ali. Ó. Manabu não foi definido. Tinha, duplo tinha. Aí. O próximo exercício é crie uma variável que guarde o número 1. Agora, o próximo é crie uma variável que guarde a string 1. Tem que ser outro nome, senão vai substituir o valor. Agora, exiba o tipo da variável do passo 8. Isso. Oh, ele mostrou aqui, ó, o tipo da variável 1 é um inteiro, é um int. Exiba o tipo da variável do passo 9. É uma string, ou seja, ele não converte o valor. Ele só guardou o valor naquela variável, e se você quiser mais tarde, você pode verificar para poder se lembrar qual que era o número e qual que era o texto. Você que vai... Você não pode. É alguém voluntário aí, ó. Vamos, gente. Vamos. Sem vergonha, pode repetir. Bora.
Não precisa ficar acanhado, não. Aqui, ó, quem aqui programa? Levanta a mão. Tá vendo? Então, a gente tem gente que sentou aqui que não tinha experiência em nada. Não precisa ficar acanhada, não. Porque o objetivo é justamente na tentativa e erro e ir aprendendo. Vou botar o tempo aqui. Pode botar? Então, o próximo, a gente vai continuar brincando com variáveis. Vamos criar uma variável, um número, para guardar o número 8. Perfeito. Cadê o número guardado lá dentro? Vamos conferir. O 8 lá dentro. Então, agora, ele está falando, exiba o ID dessa variável. Use ID. Aí ele tem ali escrito, né? O ID retorna uma identificação única do objeto. Ou seja, esse número não pode ser usado por outro objeto enquanto o dono ID existir. O que acontece? Quando a gente está criando variáveis, a gente está dizendo para o computador guardar aquele dado durante um determinado tempo na memória. Porque eu uso isso principalmente para, tipo, ó, eu vou fazer um cálculo aqui e, de repente, eu vou precisar desse cálculo depois, então eu preciso desse dado armazenado na memória do computador. Esse é o objetivo da variável. Então, toda vez que eu guardo um dado na memória do computador, ele tem uma identificação única, justamente para ele conseguir recuperar depois. Então, a gente vai ver qual é a identificação da minha variável um número, usando o método usando a função id. O id é usado para pegar de qualquer coisa na memória. Não é específico de número. Aí ele traz um número louco ali, que é a chave que ele criou para armazenar isso na memória. Então, agora eu vou criar outra variável. Não, só quando sentar aqui. Tem que vir aqui, ó. Não, a gente está para vir aqui, ó. Você quer pergunta ou você quer dar opinião? Não entendi esse negócio do ID. Uhum. Como surgiu aquele número ali do ID? Como a gente está lidando com Python, é uma linguagem de programação, o Python gerou aquele número ali para a gente, para ele saber que esse número está guardado em algum lugar na memória. Eu não sei qual é o lugar da memória, mas o Python, através daquele número, ele consegue achar. Toda vez que eu chamar no meu programa a variável do número, o Python vai ter aquele código ali interno, que para mim é transparente. Isso, exatamente. Dá para você um pouquinho mais aonde? Me dá uma explicação. Por que ele faz isso? A usabilidade disso? Em que área que é importante eu saber o ID da string? Então, eu acho que mais para frente no exercício ele vai criar outras variáveis e vai te mostrar que, em alguns casos, ela vai apontar para o mesmo lugar. Ou seja, tipo, no computador a gente tem a memória lá, e aí elas são várias caixinhas lá dentro que você armazena coisas. E aí elas têm identificações, como se fosse numa rua, não tem o número da casa. Então, quando o computador vai acessar uma variável, ele precisa saber em qual dessas caixinhas ela está. E aí esse número é a identificação de qual caixinha ele está. Entendeu? Mas para o programador é importante saber o que da variável, algum tipo de projeto. Depende do programa que ele está fazendo. No meu caso, geralmente não. Imagina que às vezes eu estou lidando com cálculo. E aí eu preciso usar sempre o valor de π, né? 3,14. Então, eu vou armazenar isso numa variável. π é igual a 3,14. O Python vai guardar para mim na memória e eu não vou precisar mais saber. Mas existem alguns casos que a gente vai ver mais ou menos por que a gente usa o ID ali, que eu preciso setar um objeto igual a outro através do número da memória, ou então eu armazenar esse número da memória para alguma finalidade em específico. Mas não necessariamente se usa. Isso é muito específico, sabe? Porque a gente manipula mais os dados do que coisas internas, entendeu? Eu quero fazer um cálculo, quero fazer um programa que exiba uma lista, entendeu? Dificilmente eu vou precisar saber como é que o Python manipula isso para mim, entendeu?
Quem talvez trabalhe muito com isso é quem mexe com Arduino, quem mexe com automação, porque aí, de fato, você vai estar mexendo com um componente, com o Arduino, com a pecinha do Arduino, então, provavelmente, você vai querer saber onde que aquilo está sendo armazenado, entendeu? Mas, como a gente está fazendo coisa aqui em cima, que é um nível maior, né, para o usuário... Se eu estiver usando MicroPython, aí talvez o ID seja mais importante. Sim, entendeu? Sim. Não, só para complementar, porque às vezes isso está relacionado também à economia de memória, digamos assim. Porque às vezes você tem o mesmo valor e aí ele está guardado, está sendo alocado em 2 lugares diferentes. E aí às vezes você não quer isso, porque é o mesmo valor, e aí você quer usar ele do mesmo lugar, entendeu? Então é como se fosse, não sei, um exemplo do mundo real. Sim, sim. Exato, exato. E aí você vai ter que ter esse cuidado de usar o mínimo de memória possível. Então você vai ter cuidado de ver que esse mesmo valor, se você não criou uma outra variável que está guardando a mesma informação em outro lugar, e você está desperdiçando espaço por isso. Um voluntário agora. Voluntária. Próximo. Próximo. A gente parou no 3, né? Então, cria outra variável chamada outro número para guardar esse mesmo valor. Tem que ser o mesmo valor. Beleza? Armazenei o 8. Qual é o restante lá? Exiba o ID. Beleza, passo 1. Ok, já foi. Agora o 4. Exiba o ID da variável outro número. Compare com o da variável um número. São idênticos. Por quê? Porque o Python, e é por isso que eu não me preocupo com o ID do objeto na memória, o Python reconheceu que eu estou manipulando o mesmo tipo de dado, o mesmo valor. Então, em vez dele pegar outro espaço na memória e alocar para mim também um número 8, na verdade, eu peguei aquele espaço na memória e botei 2 variáveis para ele. Então, eu tenho 2 variáveis, um número e outro número, mas as 2 estão apontando para o mesmo lugar na memória. Então, por causa disso, as 2 têm o mesmo ID, entendeu? É como se fosse 2 pessoas morando na mesma casa, entendeu? O Python ele faz muita coisa automática para a gente, então por isso que a gente acaba não se importando como ele manipula. O próximo exercício é: crie uma variável A e guarde 12 nela. Agora, crie uma variável B e guarde a variável A nela. Exiba o ID das 2 e veja se são iguais. São iguais. Então, ou eu posso setar direto o valor, e ele vai alocar para mim também o mesmo coisa da memória para outra variável, ou eu posso dizer que uma variável é igual à outra, que aí vai acontecer a mesma coisa. Agora, você modifica a variável B colocando o valor de 6 nela. O que será que vai acontecer se eu colocar B igual a 6? Que agora é outro valor. B. Agora já mudou. Ou seja, B agora ele está apontando para outro lugar na memória. Era isso o próximo exercício. Exibo o ID delas e vejo o que acontece. E o ID de A, como é que ficou? O ID de A continua o anterior. A é igual ao quê? Aperta A e aperta Enter. A continua sendo 12. Ou seja, quem mudou foi somente o B. Faça novamente os passos de 3 a 5, que é criar a variável outro número.
era igual a 8, né? E exibo o ID do outro número. Beleza. Continua sendo o anterior. E o 5 é criar a variável A e guardar 12. Mas por que ele está pedindo isso? Agora modifica a variável A, colocando 6 nela. Beleza. Agora você exibe o valor de A e de B. A e de B, que virou 6. Agora o A tem o mesmo ID de B, que já tinha armazenado primeiro o valor 6. Agora tenta colocar de novo o valor 12 na variável A. Agora mostra de novo o ID de A. Ou seja, o A voltou a ser o ID de antes. Ele não tira esses dados da memória. Tudo que ele faz é ficar... Opa, vou ver... Esse número existe na minha memória? Existe. Então, vou dizer que essa variável está apontando para esse lugar. Agora, se um número não existe, ele vai, cria esse espaço na memória com um número e diz que aquela variável está apontando para esse novo ID. Agora, eu esqueci de botar o tempo. Agora que eu vi... Ai, tem que prestar atenção na hora de apertar. Gerencia para mim, por favor, que não está dando certo. Você agora vai ser o piloto e eu preciso de um voluntário para ser copiloto. Voluntário, gente, vamos. Não precisa ter vergonha, não. Bora. Agora vamos para o próximo exercício. Isso aí. Pode descer, a gente estava no 3. Não, está certinho. Agora vamos para o 4, 2 de 4. Então é o 2 de 5, perdão. Agora a gente vai brincar com outro tipo de dado, que a gente chama de lista. A gente já descobriu os números inteiros e flutuantes, que a gente chama de float, e as strings, que são os textos. Agora a gente vai brincar com listas. Vamos lá, cria uma lista vazia. Já começa assim, já. A lista tem que ser igual a alguma coisa. Uma lista é um conjunto de coisas no Python. É como se fosse uma lista de compras. Você tem, por exemplo, tem que comprar banana, tem que comprar sabão em pó. No meu caso, eu quero criar uma lista vazia, porque eu ainda não vou colocar nada nela. No Python, a gente usa um caractere especial para listas. Isso existe na matemática, um conceito de lista? Existe conjunto em Python que em vazio você usa um símbolo. Existe um conjunto em matemática que você usa lá na matemática um símbolo. No Python, a lista é um conjunto de coisas. E a gente usa um símbolo também, parecido, não é exatamente o mesmo. Não sei se você lembra na matemática, quando tinha os conjuntos, você abre chaves, fecha chaves, aí você tinha um conjunto vazio. Só que no Python não é a chave que a gente usa. Foi. Escreve lista e dá Enter. Isso aí. Pode. Não, sem problema. Tudo é lista.
Python, você não tem a definição de array igual em outras linguagens, né? Você tem... Aí passou o tempo, o cara falou, ele estava comparando a linguagem Python, e o tempo todo ele falava de array Aham. Python. Aham. Você até tem a classe array, mas geralmente você não usa, porque é muito mais fácil você fazer isso, entendeu? A gente não tinha utilizado o type para poder verificar o tipo. Tenta dar type na lista para ver o que vai retornar. A classe master da lista no Python é list. Também existe a classe array, que vai criar um objeto específico. E se você for dar um type no array, ele também vai retornar lista. Tudo no Python é uma lista. Hã? É. Mas acho que deu para todo mundo ouvir. Assim, o conceito de array e lista ele é muito parecido, porque é uma lista de coisas. Só que um tem um tamanho definido previamente e outro não. Então, as pessoas, quando vão falar disso, acabam falando meio, chamando de array, chamando de vetor, chamando de lista, porque, no fim das contas, são todos listas. Porque é uma lista de objetos ali, de string, de números, de outras coisas, entendeu? A suposição disso aí na linguagem C seria vetor. Isso, exato. Porque aí você tem um tamanho variável ou não. Essas são as diferenças. Só que aí, de forma simples, as pessoas acabam usando um termo só, chamando tudo de array ou chamando tudo de lista, enfim. Então, vamos para o próximo exercício. Ok. Loteria. Bora tentar, dá Enter. Sintaxe erro, sintaxe inválida. Ele está dizendo que ali, logo antes do 2, ele não compreendeu porque teve um espaço, né? Então, a lista ela tem uma sequência de coisas. Pode terminar. Escreve a loteria. Isso aí. Então, criar a lista vazia é o colchete vazio, e criar a lista com coisas dentro é só você ir separando os itens com vírgula. Você pode criar das duas maneiras, ou vazia ou com item. Agora precisa de um copiloto. Pode botar aí. Agora o próximo exercício. Que tal ordenar os números dessa lista em ordem... Exiba a quantidade de elementos dessa lista. Lembra do nosso conhecido len? Não, eu quero saber quantos itens tem na loteria. Pode. Ou seja, quando eu dou len numa string, ele conta quantas letras tem. No caso da lista, ele me contou quantos itens tinha naquela lista. 3. Essa lista de loteria tem 3 números. Pode testar aqui. Ele quer uma lista de palavras, em vez de números. Pode criar uma outra variável. Pode criar outra lista com outro nome, né? E aí, em vez de números, ele quer palavras dentro da lista.
deu um erro. Nem casa não foi definido. Ele deu esse erro porque ele está achando que casa é uma variável e não uma string. Porque tudo que é string tem que ter... Senão ele vai procurar uma variável com esse nome, entendeu? Pode digitar a lista 2. Dá Enter. Está lá as suas palavras armazenadas. E agora vamos dar o len na lista 2 para saber se ele vai retornar. O que ele vai retornar? Três. No caso das listas, então, independente do que você está guardando lá dentro, ele sempre vai retornar a quantidade de itens que está armazenada na lista. Entendeu? Qual é o próximo exercício? Então, vamos voltar para a nossa lista loteria. A gente pode testar também isso daí. Aham. Isso. O que será que ele fez? Ele não mostrou nada porque a lista já estava ordenada, na verdade, né? Você pode fazer uma loteria com números fora de ordem, entendeu? Porque a sua loteria já estava ordenada, 1, 2 e 3, entendeu? Pode fazer com a lista 2. Voluntário. Vem, gente, vem. Não pode, ó. Não pode fazer. Esse daí é o bônus que você quer? Tá. Ele queria testar a lista dentro da lista. Vamos tentar fazer isso? Você pega a... Você pode tentar também. O que ficou a lista 2? A lista 2 ficou o seguinte: ficou casa, mola, bolo e outra lista. 1, 2, 3, entendeu? Não. Porque, para ele, o quarto item é uma lista. Porque você pode guardar lista dentro de lista. Nesse caso, você quer o quê? Você quer juntar as duas listas. O que pode fazer juntar as duas listas? Lembra que... Como é que a gente fez para juntar duas strings? Tenta colocar a soma. Você tem a lista 2, e agora você tenta somar a lista 2 com a loteria. Agora sim. Ele pega tudo e soma, ele transforma numa lista só, entendeu? Ele junta. Ou seja, independente do tipo, você tem as operações e o Python vai tentar resolver da maneira que ele acha certa, entendeu? Oi?
armazenou dentro de outra variável, entendeu? Mas ele fez uma referência da mesma referência mais alguma coisa. Tipo, loop não é. Loop. Tá falando onde? Aqui? Ah, tá. Ele não colocou a lista 2 não é uma lista, é uma variável chamada lista 2. Exatamente. Não foi exatamente. Ah, não. Ele pegou duas variáveis e somou. Duas variáveis do tipo lista. Agora, o tempo está contando? Aí, qual é o próximo? A gente já fez, que foi justamente porque a gente não viu o resultado quando escreveu o sort, então a gente escreveu a lista e viu que ela estava ordenada. Então, agora vamos ordenar em ordem decrescente. A dica, reverse. Vamos ver a loteria agora, porque a loteria ela estava ordenada, né, no 1, 2, 3. Reverse não existe. O que será? O que será que aconteceu? Agora, vamos ordenar ao contrário. A gente já imprimiu para ver o resultado, que é o 7, e agora o 8. Seria legal adicionar mais um número nessa lista, né? O append estava ali na dica? Estava na dica. Porque tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Você consegue fazer de outra. Isso, com maisinho também. Agora, imprima o primeiro elemento da lista. Eu tenho uma lista de coisas e essas coisas estão em determinadas posições. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Como é que eu posso recuperar só o primeiro item da minha lista? Talvez não seja assim, porque ele até reclamou. Lista, o objeto lista não é um objeto chamável. Porque tudo que tem parênteses no Python, ele acha que é uma função, igual o len, igual o reverse. Talvez não seja o parênteses, porque o parênteses é reservado para isso. A gente pode tentar outro símbolo, que é comum de lista. Qual o símbolo que a gente usou para poder criar a lista? Você lembra? Tenta recuperar usando ele. Ele não pegou o primeiro, mas é por aí. Por que ele não pegou o primeiro? Pegadinha do malandro. Ele começa contando no 0. Então, quando a gente quer recuperar um item, a gente coloca o colchetezinho do lado e a posição do item que eu quero recuperar, começando por 0. Só por diversão. O que será exibido se eu colocar -1 aí? Foi exibido 2. Por quê? Por quê? Sim. Se você coloca... tenta colocar -2, Isso, porque... Isso. Isso, aí ele vem de trás para frente. Tenta colocar -0. Será que existe -0? Ele trouxe 3 para ele, 0 é 0. Então, qual é o exercício 12? Crie uma nova variável com outra lista de números. Mas pode ser grandão o número. Beleza. Agora, junte as duas listas anteriores.
que é a... Não. E agora, altere o valor do terceiro elemento de alguma das listas. Como é que eu posso alterar o elemento? É isso aí. Aí agora o 15º está... Mais um voluntário. Agora o exercício 15. Pode terminar de ler o enunciado, às vezes tem dica ali, ó. Por exemplo, se a lista criada fosse A, então a saída teria que ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Será que o asterístico pode ser usado com listas também? Vamos testar. Pode colocar 1, 2, 3, igual está ali no exercício, para a gente ver. Tem que ser 1, 2, 3. Isso. Que a nossa lista vai ser uma lista com o número 1, com o número 2 e com o número 3. Isso. Agora, sim. Primeiro tem que fechar aí para poder finalizar a criação da lista. Beleza. Perfeito. Agora, como é que a gente pode repetir esses valores 3 vezes? É só ser simples. Não precisa pensar muito, não. E... Python é óbvio. Agora acabou esse daí, né? Vamos para o próximo exercício agora. Dois, 6. Agora vamos brincar mais com listas. Vamos criar uma lista loteria. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Tem que botar também os colchetezinhos, senão ele não vai entender que é uma lista. Isso, aí fecha. Perfeito. Agora, exiba os valores do segundo ao quinto elemento da lista. Por exemplo, se a lista é loteria, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho que exibir 2, 3, 4 e 5. Como é que eu faço para poder exibir só do segundo ao quinto elemento? Mais um voluntário. Bora? Não. Lembra que quando a gente recuperava os índices, a gente usava o colchete. Ao quinto. Não sei. Não é assim, mas é quase. Talvez o símbolo para dizer que é de um ao outro seja diferente. Será que vai? Não. Ele fez a conta e trouxe o índice que... Talvez o símbolo não seja tão óbvio. Eu acho que não é óbvio. 2 pontos. Do segundo ao quinto. Quando a gente diz que alguma coisa continua no texto, a gente coloca 3 pontos, né? Só que talvez não seja esses pontos, porque está dando vários pontinhos de sequência. Talvez seja algum símbolo com pontos. Segundo. Exiba a variável loteria novamente. Ela continua intacta. A gente não modificou. A gente só pediu para ela fazer uma exibição especial. Então, esses colchetes eles servem também para você recuperar não só um índice, como fazer uma conta, como a gente fez ali, e trazer um índice, como trazer de uma parte ou até a outra. O próximo exercício. Altere de uma vez só o valor do segundo ao quarto elemento de alguma das listas anteriores. Por exemplo, a lista loteria, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, exibiria 1, 243, 31 e 164. Do segundo ao quarto. Será? Aê! Então, agora, exiba um slice. Slice é uma fatia, que é como a gente chama quando corta a lista em determinado tamanho, que contém
todos os elementos, do primeiro ao último. Ah, tá. É só para exibir só a lista que nem a gente fez. Só que, em vez de ser a loteria direto, é a loteria do primeiro ao último item. Não ficou muito claro o exercício. Não, 19. Como é que é um slice da lista inteira? O slice da lista inteira é do primeiro ao último. As posições do primeiro ao último. É, só que passando a posição. Você pode, se você não sabe o tamanho da lista, você pode também, mas você também pode fazer a última posição. Lembra que a gente recuperou a última posição da lista? Fecha e dá Enter. Isso aí. Só que ele meio que comeu ali o 6, tá vendo? Excluiu. Pode testar com o Len se quiser. É, com o Len ele vai trazer tudo. Eu que dei a dica errada. Não deu. É porque ele corta justamente... Porque lembra que ele começa contando do 0 ao 1? Oh, do 0 é 0, 1, 2, 3. A posição para ele menos 1, é a... Ah, funcionou. É sem nada, então. Porque como ele começa contando no 0, por exemplo, se eu passo ali um menos 1, digamos que o menos 1 é o quinto elemento. Só que ele começa contando no 0. Então ele vai parar no quarto. Entendeu? É, mais ou menos. Mais algum voluntário? Voluntário? Vamos. Acho que é 5, mas... Não, eu acho que falou 5, mas é o 19º. Porque, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Que é justamente isso que a gente está discutindo. A gente pode tentar usar o Len. Aê. Ou seja, a gente pode também, além de fazer cálculo, a gente pode chamar alguma função que vai retornar um número e aí usar esse número para recuperar os índices da lista. Aí o próximo. Exiba um slice de loteria contendo o primeiro elemento até o terceiro.
Quase. Pode tentar. E... Quando você não informa, ele considera que é tudo até daqui até o final, entendeu? Do início até onde você quer. Então agora exiba um slice de loteria contendo os 3 últimos elementos da lista. Como é que a gente pode fazer isso? Porque agora eu quero os 3 últimos. Ele começa nos 3 últimos. Lembra que quando eu queria o final, eu botava um sinalzinho de negativo? Quando eu queria que ela contasse do final? São os 3 últimos, não? Serviu. Hã? Dá. A gente pode tentar, ué. Serviu, mas ela podia ter outra opção para fazer a mesma coisa, né? Seria menos 3, no caso? Testa aí, depois a gente bate palma. Até o último, não é? Só fecha. Então, o Python ele tem algumas libs, NumPy, Pandas, que o pessoal usa especificamente para isso. Biblioteca. Então, você consegue trabalhar com um montante de número que, tipo, na programação normal que tu não usa. É usado principalmente para data science. Eu sou desenvolvedora web. Eu uso Python, mas mais para desenvolvimento web. Fazer tipo um Facebook, esse tipo de coisa, entendeu? Cadê? Precisamos de um voluntário. Acabou isso aí. Próximo. Oi? Já era pra gente falar. Falava que era 1h30, mas a moça falou que a gente podia continuar. Então, vai indo. No último? Esse 7 não foi o que a gente fez? Não tá pronto o 7. Nem eu lembrava que não estava pronto. A gente ia começar a brincar com métodos, que é além, isso, aquilo, não sei o que lá. Isso, os resultados para poder fazer outras coisas. Então, esse é o nosso 2. Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, é porque...
Sim, sim. É porque aqui a gente está usando o Python que o menino instalou no computador para poder usar, porque o meu quebrou. Mas no meu computador, por exemplo, eu uso... É BPython o nome. B de bola. Porque aí você instala e ele vai trazer um monte de funçõezinhas, como autocomplete, como inspeção do elemento, para você verificar quais são... O que você pode chamar naquele elemento. E aí fica mais fácil saber se você, por exemplo, vai passar o elemento como parâmetro, igual a gente faz com len, ou se a gente vai pegar o elemento, ponto, alguma coisa. Entendeu? É um interpretador. Aqui a gente está usando o interpretador do Python, que é essa telinha preta. O BPython é um outro interpretador de Python, só que com algumas features a mais, entendeu? Como autocomplete. Ele é mais abrangente do que a IDE do Python nativa e é mais fácil de usar do que o PyCharm. Eu achei o PyCharm. São duas coisas diferentes. O interpretador é onde você escreve Python e executa, igual a gente está fazendo aqui. É um shell, né? O BPython é um interpretador igual esse que a gente está usando, essa telinha preta. A diferença é que, nessa telinha preta que a gente está usando, você não consegue dar tab e completar a palavra, por exemplo. No BPython você consegue. E a tela é preta do mesmo jeito. A tela é preta do mesmo jeito. Ele é igual essa tela que a gente está usando, só que com algumas coisas a mais. IDE é aquilo que a gente usa para trabalhar no dia a dia. E aí pode ser o PyCharm, que você escreve o código, roda o código nele. O PyCharm ele tem o interpretador dele embutido, a telinha preta dele embutida. Então, você consegue escrever o código, testar, rodar, fazer tudo ali. Eu achei um pouco confuso. Eu tenho que saber aprender. Tem outras mais simples. Nesse computador, ele instalou, por exemplo, o Sublime, que ele achou que a gente fosse usar. Eu gosto do Notepad mais. Notepad++ pode ser usado também. Agora o PyCharm é legal, porque eles executam, na medida que você faz, eles executam o código para você. Sim. Se está bom, se está ruim. Nesse caso também tem o que ela está mostrando aqui para a gente. Tem o IPython também, mas também tem o Jupyter Notebook. Jupyter é uma parada que você consegue escrever código Python e já mandar executar ali na hora, entendeu? A IPython seria o equivalente ao BPython que ela falou. Aham. Você consegue usar o shell e ele vai completando as coisas, facilita. E aí, a partir das pessoas que criaram o IPython, eles criaram uma forma de você escrever o código e ele já printar ali as execuções embaixo e ficar fácil para mostrar. E aí chamava IPython Notebook. E agora eles mudaram para ser Jupyter Notebook e manda ponto de linguagem para IPython também. Mas quem está começando, né, eu estou querendo mais voltado para a ciência de dados. Você aconselha ficar no Jupyter mesmo? É o que o pessoal mais usa. Porque o que acontece? É um negócio meio louco, que no Jupyter, às vezes, não roda o negócio. Aí eu vou lá para a ideia do Python. Para poder rodar. Às vezes, vice-versa. Entendeu? É porque, às vezes, o Jupyter ele se perde na configuração do Python que ele está usando. Aquele, esqueci o nome daquela biblioteca. Ele Aham. vai no plot, eu não sei porquê, está tudo certinho. Aí eu boto com a ideia do Python, aí vai vir plot, gráfico, bacaninha. Então, às vezes, é falha de configuração do... Porque, por exemplo, quando você usa... Você vai instalar uma lib, né? O Jupyter Notebook, ele usa o Python do Anaconda. Anaconda... Tem muita coisa. O Anaconda é uma suíte de bibliotecas Python para você usar com data... especificamente para Data Science? Então, você vai instalar o Anaconda, vai vir um Python e mais um monte de coisa que se usa para Data Science. E o Jupyter Notebook, por padrão, ele é configurado para usar esse Python da Anaconda. Então, às vezes, você instala uma lib para plotar um gráfico com Python 3, mas não é o Python 3 do Anaconda. Então, você não consegue fazer isso no Jupyter Notebook, mas consegue fazer no interpretador Python, entendeu? Às vezes é porque eu já tive esse problema e era só a configuração do Jupyter Notebook. Mas aí tem como alterar as configurações? Tem um arquivinho dele lá, quando você... Mas é muito específico. Isso. Exatamente. Aí você modifica para poder usar o teu Python. Entendeu? Não usar o Python que vem
O certo é ele usar o da Anaconda, porque o Jupyter ele tem um monte de coisa para ciências de dados. Então, o certo é você usar o Python da Anaconda, porque pode ser que você use o... Mas como assim Python da Anaconda? Python da Anaconda só instalando a Anaconda, ou não? Sim, é que quando você instala o Jupyter, ele também vai instalar o Anaconda. Não, eu instalei. Você instalou sem o Anaconda. Instalo com o PIB, Tá. minha máquina é o Windows. Tá, então provavelmente o que você está usando do Jupyter não precisa da Anaconda. Só precisa de poucas coisas de Python. Só que ele está configurado para usar a Anaconda. Então você tem que ir lá e configurar ele para usar com o teu Python. Não, é um arquivinho mesmo, que fica na raiz do projeto. Aí em vez de usar o Python do não sei o que lá, tu usa o Python da Anaconda. Aí tu consegue ali, ó, por exemplo. Não sei se está dentro do tempo, está dentro do contexto da palestra. No Linux, eu tentei abandonar o Windows, que só me interessa o Python. Uhum. E a última versão do Ubuntu, BR17, Uhum. veio com Python 2.7. E o 2.7 vai ter suporte só até 2000. Ele vem com os dois. É porque quando você digita Python, por padrão ele retorna um Python 2.7. Mas se você digitar Python 3, ele vai pegar... Aí eu tentei remover o 2.7, Não consegue. sei que eu matei O sistema, subiu mais. Sim. Tem alguma forma de fazer bonitinho, tirar o 2.7 e deixar só o 3? Então, o problema é que tem muita coisa que ainda usa o 2.7. O Ubuntu, por exemplo, você tirou o 2.7 e quebrou um monte de coisa lá no sistema operacional. Porque o sistema operacional usa o Python 2.7, entendeu? Não é problema do Python. É problema que todo mundo tem que passar a usar o Python 3, entendeu? Mas não é culpa do Python. O Python já avisou, ó, até 2000 e quanto? 2020, todo mundo tem que migrar para o Python 3, porque é problema do Ubuntu. Tem essa ferramenta aqui, que é o PyEnv, que você consegue gerenciar diferentes versões de Python. Então, por exemplo, você não pode tirar o Python 2.7 do Ubuntu, porque coisas internas do Ubuntu usam um 2.7. Então, se você tirar, ele vai quebrar, porque coisas do próprio sistema operacional não vão funcionar. Aí, com o PyEnv, você consegue instalar diferentes versões. Eu não sei se está grande o suficiente para ver aqui, que ele está listando algumas versões, 2.7, 3.5.0 e outras versões de Python. E aí você consegue, por exemplo, em algum projeto que você quer trabalhar, você define lá que o Python daquela pasta vai ser o 3.6.0, por exemplo. E aí você vai conseguir digitar Python, sem ser Python 3, Python, e ele vai pegar sempre o 3.6.0. O primeiro eu vou instalar com o pipstal. PyEnv, isso. Aí depois eu chamo o PyEnv, como eu importo ele dentro da IDE. Ele vai ser um comando no terminal mesmo. PyEnv, aí você vai instalar a versão que você quer. Eu chamo o PyEnv, aí vai me dar escolha. Vai abrir uma outra janela e escolher qual versão do Python eu quero. Eu não sei se ele tem uma listagem de todas as versões, mas se você consegue digitar. Eu não sei se é exatamente assim, mas é como se fosse PyEnv, install e a versão. Mais para baixo aqui deve ter exatamente as versões que ele tem. Mas, por exemplo, no Mac instala com Homebrew, no Ubuntu talvez precise de apt-get, não sei. Mas aqui, ó, não sei se tem como aumentar. Aqui, ó, PyEnv install 2.7.8. Aí você poderia instalar PyEnv install 3.6.0. Aí ele vai instalar também a versão 3.6.0. A máquina já está instalado o Python. Aí, se eu fizer isso, eu só estou definindo a versão que eu quero mudar. Não, você está instalando mais uma versão do Python. Você vai ter várias versões de Python na mesma máquina. Então, o sistema operacional vai continuar usando o 2.7.0, e aí você vai ter a opção de, em algum projeto que você quiser usar uma versão diferente, você usar ela sem ter que ficar usando Python 3 para chamar, né? Quando você chama, usar só Python. Está com 3.6.2, aí saiu 3.6.3. Eu instalei, estou com as duas versões instaladas. Isso. No modo gráfico, eu escolho qual que eu quero. No prompt do DOS, quando eu chamo Python, vem a última. Exato. E aí, com o PyEnv, você, no prompt, você vai escrever lá PyEnv local e a versão que você quer usar. E aí ele vai dizer que naquela pasta, sempre que você usar no terminal mesmo, Python vai ser a versão que você escolheu, sei lá, 3.6.2. E as bibliotecas que eu já instalei as bibliotecas instaladas, eu perco ela quando muda a versão do Python? Então, mas você instalou ela numa virtual env?
direto na máquina. Então, você não vai perder elas. Eu só não sei com relação a suporte, porque algumas dessas bibliotecas podem não ter suporte à versão 3.62, etc. Aí você tem que ver isso. Talvez alguma você vai ter que reinstalar ou algo do tipo. Obrigado. Tá meio um aulão aqui. E aí, porque a gente estava falando bastante de Jupyter, né? E o Jupyter é esse carinha aqui, que as pessoas que hoje trabalham com ciência de dados e tal, eles têm usado bastante porque eles conseguem escrever um código aqui e o resultado, eu fiz aqui um exemplo simples, né? Eu criei aqui a lista, 1, 2, 3, e aí eu imprimi a lista e o resultado ficou aqui embaixo. Então, eu consigo ir escrevendo código, executando, e o resultado desse código ele vai sendo impresso embaixo e vira tipo um relatório do que eu fiz. Então, Porque se eu quiser alterar o código lá em cima, eu não preciso reescrever, eu só altero lá e mando rodar e ele imprime para mim de novo. exatamente. Deixa eu botar aqui. Aqui eu alterei o 3 para 4, executei de novo lista e ele atualizou aqui para 4. O pessoal usa muito isso quando você tem, igual a Thaís usa, né? Tem uma amiga nossa que faz mestrado em inteligência artificial. Então, às vezes, você vai desenvolver algumas coisas de programação que vão ser utilizadas no teu mestrado. Então, enquanto você está lá escrevendo o documento do seu mestrado, ela usa isso daí, gera o código, gera o gráfico, aí ela só tira um print e coloca, porque fica em anexo o que ela executou para gerar aquele resultado, entendeu? Para poder complementar o que ela está falando no documento, entendeu? Aqui no site, né, ele tem esse try Jupyter aqui, e ele já traz um exemplo de Python em que ele usa essa biblioteca, o matplotlib, que é para você plotar gráficos. E aí ele fez um gráfico aqui, e aí quando eu executo esse código, ele gera o gráfico que ele exibiu aqui embaixo. Então, é legal por causa disso, porque você consegue depois ter, sei lá, um PDF que tem todos o passo a passo que você fez para chegar em alguma conclusão. Você bota o código lá, executa e tem um gráfico e assim por diante. Então, é legal por isso. E aqui eu consigo baixar por HTML, PDF e qualquer coisa do tipo. Deixa eu gerar um PDF aqui. O código que você criou, depois você tipo, exporta o PDF. Exato. Basicamente, quando você faz um programinha, você tem que instalar o Python no computador e o seu programinha. Não gera um executávelzinho todo compacto para botar em qualquer lugar. Tá. Dá para você fazer isso. Dá para você gerar um executável para qualquer lugar, que ele vai botar o interpretador do Python dentro desse executável para executar para rodar em outras máquinas. Mas não é como a galera geralmente faz. O PyCharm, que é uma ideia que você vai baixar para poder usar, você vai baixar ela para o Windows, é o executável do Windows, vai baixar ela para Linux, é o executável do Linux, e ele todo é escrito em Python. Então, o pessoal escreveu em Python e gerou os executáveis para cada sistema, entendeu? Para poder instalar. Então, gente, obrigada pela participação. Fica o convite aí para conhecer Python, saber mais sobre Python. O Python Rio ele se encontra sempre no último sábado do mês. É entrar no site e selecionar. Porque como o evento é voluntário, é formado por voluntários, geralmente é tipo uma pessoa que trabalha com Python decide fazer um encontro na empresa dela, porque é de fácil acesso. Aí, então, a gente vai lá. Ou então, alguém que está estudando Python na faculdade, a gente faz muito no Infinet. Aí pede para o Infinet se pode, de repente, ceder o espaço. Então, está sempre mudando de lugar. Mas vocês conseguem entrar no site do Python Rio e ver onde que vai ser o próximo encontro. Então, sempre no último sábado do mês tem o Python Rio. É de graça, é só saber onde que vai acontecer. A gente tem os encontros do PyLadies também. A gente tem o PyLadies a gente se comunica mais pelo Meetup, que é aquela plataforma lá de encontros. Sempre que tem evento do PyLadies, a gente publica lá no Meetup ou na nossa página. E é isso aí, vamos aprender Python, vamos programar. Programação é o futuro. Muito obrigada. Uma coisa que eu não sei se a Paulinha disse no início é que programação é legal mesmo para quem não vai trabalhar com programação, porque às vezes você tem
uma especialidade qualquer, assim, você é jornalista, por exemplo, especialmente com dados, assim, e aí você consegue usar a programação para facilitar o seu trabalho e tornar ele melhor ainda. Eu acho que essa interdisciplinaridade que é legal, assim, você tem uma especialidade em outra coisa, você trabalha, sei lá, com biologia, e aí você consegue usar a programação para ajudar no seu trabalho. Assim. Isso é legal.